Eu espero nesse momento, eu vou editar o vídeo, então eu espero nesse momento que apareça o mapa horário para vocês. Ao mesmo tempo em que eu olho na tela do celular onde eu estou gravando, eu estou com a tela do meu computador aberta aqui, então eu vou olhar e acompanhar o mapa horário pela tela do meu computador e ao mesmo tempo falando com vocês. E deve aparecer o mapa para vocês, tá? Então, o que é importante? Eu também até fiz um roteirinho, tá? Para eu não me perder no raciocínio, tá bom, gente? Então, o que acontece? O Brasil, tá? Numa pergunta como essa, o Brasil é a casa 1, que abre em Áries. O planeta que rege Áries é Marte. Então, na verdade, o Brasil é Marte, que nesse mapa horário está localizado a 26 graus e 54 minutos de Aquário, tá? O Brasil é Marte em Aquário. Vejam que, na verdade, o Brasil é Marte no finalzinho de Aquário, 26 graus e 54 minutos de Aquário. Inclusive, o ascendente também está no final, a 28 graus e 19 minutos de Áries. Mostrando, tá? É interessante que vocês percebam. A pergunta horária, eu delimitei os personagens Venezuela e Brasil. Eu quero saber se vai ter uma guerra entre a Venezuela e o Brasil. E eu delimitei o ano de 2019, desde o dia 1 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Em astrologia horária, é muito bom quando você delimita a pergunta. Você pode delimitar os personagens, a região geográfica e o tempo. Eu delimitei muito bem, começo a final de dezembro. No vídeo de dezembro que eu deixei no canal, talvez eu não tenha enfatizado isso, mas eu estou enfatizando agora, que a pergunta ela é muito bem delimitada, tá? O que eu queria saber é se em 2019 vai ter a guerra. E como eu falei para vocês, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque o Brasil é representado no finalzinho do ascendente em Áries e Marte também no finalzinho de Aquário, mostrando que essa situação pode mudar depois, tá? Talvez lá para 2020, 2021 já seja um outro quadro. Mas eu já adiantei para vocês que o mapa me mostra que a guerra não vai ter, porém só pelo grau final do ascendente e pelo grau final de Marte, que representa o Brasil, dá para ver que essa situação pode mudar. E talvez depois de 2019 a situação mude e até eu tenha que abrir um outro mapa horário para 2020 ou para 2021, enfim. A Venezuela é a casa 7, tá? Por quê? Porque a casa 7 é o outro que se opõe a mim, tá? A casa 7, ela é oposta à casa 1. Então, enquanto a casa 1 representa o eu sou o astrólogo brasileiro que está fazendo a pergunta, tá? Então, a casa 1 representa o Brasil, no caso, tá? Eu faço parte do Brasil. Então, a casa 1 é o Brasil. A casa 7 é o outro personagem, que no caso, a casa 7 faz oposição à casa 1, então ela representa a Venezuela. A Venezuela também aparece, ó, 28 graus de Libra, finalzinho de Libra. E aí, quem rege Libra é Vênus. E Vênus está a 25 graus e 53 minutos de Libra, perto do final de Libra, mas tem um detalhe, tá? Essa Vênus, ela está domiciliada, então é uma Vênus forte. A Venezuela aparece como um país forte aqui. E retrógrado, porém está em retrogradação. É importante observar que Vênus está em movimento retrógrado. Aliás, uma das coisas que me permite dizer que não vai acontecer a guerra é exatamente o movimento retrógrado de Vênus. Mas vamos continuar. É interessante observar que Vênus em Libra e Marte em Aquário dão recepção para Saturno, tá? Tanto Marte, que é o Brasil, quanto Vênus, que é a Venezuela, estão em signos de Saturno. Por exemplo, Marte em Aquário está no domicílio de Saturno. Vênus em Libra está na exaltação de Saturno. Vênus é o regente de Libra, tá? Então Vênus está no seu próprio signo de domicílio, Vênus rege Libra, só que Libra exalta Saturno. Então tanto a Vênus, Venezuela, quanto Marte, o Brasil, dão recepção para Saturno. E Saturno é o regente da casa 10, tá? Ou seja, tem algum personagem poderoso
que está, digamos assim, influenciando o Brasil, Marte, e influenciando a Venezuela, Libra. Esse personagem poderoso, para quem tem um pouco de conhecimento de geopolítica internacional, esse mapa horário ele é um mapa horário, mas ele é um mapa de astrologia mundial. Então ele trata de questão geopolítica internacional. Então esse Saturno deve representar os Estados Unidos. Que, diga-se de passagem, tá? Saturno está em Capricórnio, no próprio domicílio. Então vejam, é um país muito poderoso, Estados Unidos. Ele dá recepção para Marte, ele está na exaltação de Marte em Aquário, tá? Então Saturno em Capricórnio exalta Marte, exalta o Brasil. Aqui eu vou interpretar como um interesse forte pelo Brasil. Só que o Saturno em Capricórnio, ele também está na triplicidade de Vênus. Quando a gente analisa o mapa de astrologia horária, a gente precisa de uma tabela, tá? Que está aqui na minha mão. É uma tabela de triplicidades. Pela tabela de triplicidades, eu vejo que Saturno está na triplicidade de Vênus, ou seja, Saturno tem interesse em Marte, Brasil, Saturno tem interesse em Vênus, Venezuela. Vejam como as informações elas vão se casando. Porque assim, a gente sabe que os Estados Unidos têm tanto interesse no petróleo do Brasil, quanto interesse no petróleo da Venezuela. E isso aparece porque Saturno está num signo que é o de exaltação de Marte, mostrando interesse por Marte. Saturno está no signo de triplicidade de Vênus, mostrando interesse pela Venezuela. Mas que interesse? Interesse pelo petróleo, tá? Já vieram aqui nos comentários, tá, gente, dizendo que os Estados Unidos não têm interesse pelo petróleo, coisa nenhuma, blá, 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 blá. Isso é gente seguidora do Bolsonaro. Eu vou esclarecer que tanto as mídias de esquerda quanto as mídias de direita, tá? Então, mais uma vez, é por isso que é interessante olhar tanto as mídias de esquerda quanto as de direita, porque tanto as mídias de esquerda quanto as mídias de direita, elas entendem que sim, os Estados Unidos estão interessados no petróleo do Brasil e estão interessados no petróleo da Venezuela, sim, tá? Mesmo mídias de direita mais reacionárias. Então, seguidores do Bolsonaro se atualizem, vão atrás de informação. Quando a gente faz uma análise de um mapa horário que trata de astrologia política, geopolítica internacional, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento na área, o que significa se politizar, tanto em questões nacionais quanto em questões internacionais, tá? E o mapa, ele está refletindo isso muito bem. Agora, a pergunta é sobre guerra entre Brasil e Venezuela. E o que interessa para eu responder essa pergunta é analisar a relação de Marte com Vênus. E aí o que acontece? Para eu dizer que tem guerra, teria que ter, por exemplo, um aspecto de oposição entre Marte e Vênus. Teria que ter recepções entre Marte e Vênus, mas recepções do tipo exílio, queda, aspectos duros, aspectos maléficos, como quadratura, mas mais a oposição. Uma oposição entre Marte e Vênus indicaria claramente uma situação de guerra. E o aspecto tem que ser aplicativo. De preferência tem que ser aplicativo, não separativo. Então, de novo, para eu falar que tem guerra entre Brasil e Venezuela, Brasil representado por Marte, Venezuela por Vênus, teria que ter aspectos duros ou maléficos, que são quadraturas, mais a oposição me daria essa resposta com certeza. Tem que ter troca de recepção, mas seria, por exemplo, um planeta no exílio e na queda um do outro, por exemplo. E além desses e o aspecto, tá? O aspecto negativo, o aspecto maléfico, especialmente oposição, tem que ser um aspecto aplicativo. Se for separativo, eu já não vou poder dizer que se trata de guerra, ok? São essas três condições: aspecto duro, negativo, aplicativo e com trocas de recepções também de exílio e queda, enfim, trocas de recepções maléficas, negativas. E o que acontece aqui? Primeiro,
Existe um aspecto entre Marte e Vênus, só que esse aspecto é um trígono, não é uma quadratura, não é uma oposição. Só pelo trígono, eu não poderia falar. Só o trígono não me permite dizer que não vai ter a guerra. Não é esse o ponto principal. Porque assim, mesmo sendo trígono, se fosse um trígono aplicativo, ainda assim poderia talvez acontecer uma guerra curta, uma guerra não tão prejudicial para os dois países, né? Por se tratar de um trígono. Só que o que acontece? É um trígono separativo entre Vênus e Marte. É um trígono separativo, não é aplicativo. Os planetas estão se separando. E o motivo dos planetas estarem se separando é porque a Vênus está retrógrada, tá? E Vênus retrógrada, tá, gente? Quando acontece a retrogradação numa pergunta de mapa horário como esse, a retrogradação indica o seguinte: é como se a Vênus e Marte estariam caminhando para a guerra, mas eu voltei atrás, eu tô voltando atrás, eu não quero, tá? É que nem, por exemplo, assim, quando aparece um planeta retrógrado numa pergunta de questões amorosas, por exemplo, a pessoa A e a pessoa B, que se amam, vão se separar? Vamos supor que a pergunta fosse essa. Um determinado casal, eles vão se separar? Quando aparece um planeta retrógrado no mapa, muitas vezes o que pode acontecer, o planeta retrógrado indica que eles iam se separar, mas voltaram atrás, resolveu se juntar de novo, tá? Então, a retrogradação aqui, nesse contexto de pergunta, ela indica um voltar para trás, tá? Então, a guerra iria acontecer, mas resolveu voltar para trás. Então, é um trígono, não é quadratura nem oposição, é separativo, não é aplicativo. E quando a gente olha as trocas de recepções, tá? Por exemplo, a Venezuela, que é representada por Vênus em Libra, ela está nos termos de Marte. Então, a Venezuela tem uma certa simpatia por Marte, pelo Brasil, está nos termos de Marte, tem uma certa simpatia pelo Brasil. Provavelmente porque, na verdade, a Venezuela teve um bom histórico de relações diplomáticas com o Brasil durante os governos petistas. Mas a Vênus também está no exílio de Marte. Então, atualmente, a Vênus, que representa a Venezuela, está com raiva de Marte, está no exílio de Marte. Então, a Vênus está rancorosa em relação ao Brasil, está com raiva da postura brasileira, né? Que eu sei dizer, quem está um pouco a par da questão de conjuntura política, de geopolítica internacional, a Venezuela critica muito o Brasil por estar se mostrando um país subserviente, um país submisso aos Estados Unidos. Então, eu acredito até que a Venezuela está com mais raiva por isso, porque nesse governo Bolsonaro, o Brasil está subserviente, está submisso aos Estados Unidos. Enquanto a Venezuela está numa postura, numa posição de lutar contra os Estados Unidos, né? Lutar contra o domínio imperialista dos Estados Unidos. E já o Brasil com Marte em Aquário, e vejam que interessante isso, Marte em Aquário não dá recepção para Vênus em Libra. Ou seja, o Brasil, na verdade, não está interessado na Venezuela de verdade. O Brasil não tem interesse na Venezuela. Na verdade, é Saturno que tem interesse no Brasil e na Venezuela e que está engendrando a situação de conflito. Tá? Isso a gente percebe pelas trocas de recepção. Saturno está na exaltação de Marte e está na triplicidade de Vênus, interessada nos dois. E, na verdade, engendrando a situação de conflito. Mas, então, o que acontece? Não é uma recepção mútua entre Marte e Vênus. Vênus está no exílio, né, de Marte. Porém, só isso não me fala de uma situação de guerra. Teria que ter uma recepção de Marte para Vênus. Não tem. Marte não tem interesse na Venezuela, em Vênus. Tá? O aspecto que eles formam é um aspecto de trígono, que não é um aspecto tão prejudicial, tão maléfico quanto a quadratura ou a oposição. Como eu falei, a oposição seria indicativa de guerra. O trígono já nem tanto. E ainda por cima, por ser um trígono separativo, com Vênus retrógrada.
Isso poderia gerar uma pergunta que é assim, e quando Vênus parar com a retrogradação e entrar em movimento direto? Nós não teríamos então uma situação de guerra? Talvez, mas aí seria no outro ano, não seria em 2019, tá? Porque na verdade o mapa está delimitado para o ano de 2019. E eu tenho que considerar a preponderância das indicações. A preponderância das indicações não mostra uma situação de guerra durante o ano de 2019. Né? Mesmo se eu tentar projetar a Vênus entrando em movimento direto. A Vênus entrando em movimento direto pode indicar um maior conflito entre os dois países, uma maior tensão, que é o que deve estar acontecendo agora, tá? Esse momento agora em que todas as notícias sobre a Venezuela estão mais em alta, tá todo mundo atento a isso, nesse gráfico horário pode ter a ver com uma representação simbólica da Vênus entrando em movimento direto. Mas não chega a produzir uma situação de guerra. Não no tempo delimitado até o final do ano de 2019. Mas, como eu falei no vídeo de dezembro, do dia 15 de dezembro, a gente vai tangenciar a situação. Mas a guerra mesmo, ela não deve acontecer. Tá? Eu sustento, eu mantenho essa previsão. Eu posso estar errado. O tempo vai dizer se eu acertei ou não, tá? Eu falaria mais realmente de uma situação de guerra se os aspectos tivessem aplicativos, não separativos, tá? E a retrogradação para mim fala contra a situação de guerra. Mas o Brasil provoca, né? O Brasil provoca, suscitado pelos Estados Unidos. E, assim, essa resposta não é uma resposta definitiva, tá? O que pega um pouquinho nesse mapa é que ele abre com ascendente nos últimos graus de Áries. Então essa situação ainda pode mudar, mas eu acho que não em 2019. Eu aposto um pouco mais para 2020, 2021, tá? Porque esse conflito ele deve se estender. Agora, assim, eu vou abrir um parênteses para uma análise de conjuntura que eu entendo que corrobora a interpretação astrológica.